No livro de Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6. Queridos, eu estou relutando. Estou até com pena dos meus oficiais. Mas Deus já me deu outra campanha e eu vou pensar da mesma forma, 7 noites. Primeiro domingo de outubro até o próximo sábado. Já me deu o tema, já me deu tudo. Eu falei, Senhor, não tem como ser diferente. Ele fala desse jeito. O poder da cruz na vida de alguém. Então, até sábado nós vamos estar dividindo aí, tá? Então prepara. Deus quer mais vocês pregadores de campanha, assim será. Então, o poder da cruz. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 3. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives, estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis, de modo algum, em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, quinta igreja, quinta carta. Jesus aqui começa se apresentando. O remetente, quem era o Senhor Jesus para Sardes? Eu estava analisando, Jesus se apresenta para cada igreja conforme a necessidade da igreja. Jesus se apresenta para Sardes sendo o que tem os 7 Espíritos. O número 7 em Apocalipse é um número simbólico, que significa perfeição ou plenitude. Então, quando que Jesus fala que eu tenho 7 Espíritos, ele estava dizendo, eu tenho o Espírito Santo. E aí, queridos, eu pedi a Deus para me orientar, e Ele me levou a visualizar ou a lembrar as ações do Espírito Santo ao longo da Bíblia, algumas delas até Apocalipse. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Espírito Santo é aquele que traz vida. Deus soprou na narina de Adão, naquele boneco, e ele passou a ter vida. No livro de Êxodo, o Espírito Santo era aquele que estaria dando habilidade às pessoas para fazerem as obras do tabernáculo. Em Juízes 14, versículo 6, o Espírito Santo era aquele que deu força para Sansão, para vencer os obstáculos. Em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 13, o Espírito Santo capacitou a Davi a ser rei. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 16, o Espírito Santo estaria capacitando Eliseu a ser profeta. Em Lucas, a gente vê que Gabriel fala com Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo descerá sobre você, Maria. E você vai ser capacitada, e aí você será gerado a vida, será gerado o Filho do Altíssimo. Em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, a gente vê que o Espírito Santo é apresentado como o que iria guiar, orientar, ensinar as coisas da parte de Deus. Em Atos capítulo 1, o Espírito Santo é apresentado como poder. E no original ali, queridos, é a palavra dínamo,
seria poder de explosão, aquele poder de dinamite. Então o Espírito Santo é apresentado como que dá vida, o Espírito Santo é apresentado como que dá habilidade, o Espírito Santo é apresentado como aquele que dá força, como aquele que capacita a reinar, o Espírito Santo é apresentado como aquele que dá o dom de profetizar, o Espírito Santo é aquele que estaria dando vida ao Filho de Deus em Maria, o Espírito Santo seria aquele que daria poder aos apóstolos, estaria orientando no livro de João. Enfim, queridos, o que Jesus queria dizer é o seguinte: eu tenho o Espírito Santo e tudo que você precisar, Sardes, está em mim. E outra coisa que Jesus se apresenta, se você olhar aí na sua Bíblia, ele fala que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. Jesus está falando o seguinte: olha, cada estrela é um anjo da igreja. E eu tenho eles nas minhas mãos. Jesus está falando o seguinte: olha, os anjos da igreja pertencem a mim. Pertencem a mim. Aí eu achei lindo isso. Ele fala, nós sabemos que a estrela tem luz própria. Os anjos da igreja não. A luz dele é pertencente e vinda de Jesus Cristo. E quando ele fala que ele tem todos os 7 anjos na mão, ele quer dizer, eu tenho controle de todas as igrejas. É assim que Jesus se apresenta. O que tem o Espírito Santo e o que tem o controle de todas as igrejas. O que tem a liderança nas suas mãos. Aí, queridos, interessante, quando Jesus está escrevendo essa carta, enviando essa carta a Sardes, em algumas cartas, Jesus começa falando das qualidades. Em Sardes não. Olha aí na sua Bíblia. Ainda no versículo 1, ele se apresenta e de imediato ele já vai falando do defeito. Conheça as tuas obras, Sardes, que tens nomes que vives e estás morto. Jesus está falando o seguinte: olha, as pessoas olham para você e te vê como uma igreja viva. Sabe, as pessoas olham para você, até te elogiam, até acham você bonitinha, ativa, mas aos meus olhos você está morta. Aí, queridos, eu achei umas particularidades em Sardes. Primeiro, era a antiga capital da Lídia, a cidade. Ela foi colocada num lugar estratégico. Nela tinha um entroncamento de estradas, as mais importantes. Então, as estradas mais importantes da época passavam por Sardes. Ela era uma cidade que assumiu decididamente a cultuar o imperador, mas faziam isso com zelo. Eles cultuavam mesmo o imperador com zelo. A cidade de Sardes, ela era uma cidade que passava e dava às pessoas uma vida luxuosa e de prazeres. Sardes, a cidade, fazia isso. O interessante, queridos, que ela era construída num morro muito íngreme, muito alto, de difícil acesso. Mas a história diz que por 2 vezes ela foi atacada. Sabe qual o motivo? Porque ela não vigiou. A cidade era difícil ser atingida, mas por ela não ter vigiado, ela foi atacada. E aí, queridos, Jesus falando dos defeitos de Sardes, o primeiro defeito era o seguinte: que você é morta, tendo fama que vive. O outro defeito que Jesus fala, está no versículo 2. Ele fala assim: ser vigilante, consolida, mas o outro defeito ele pula e fala assim: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que quer dizer isso? Sardes era o seguinte, queridos. Ela fazia coisas para Deus. Mesmo ela fazendo coisas para Deus, tinha coisas que não agradavam a Deus. Vou dar um exemplo? Quando ela orava, agradava a Deus, mas na hora de ler a Bíblia não era do jeito que Deus queria. Quando ela dizimava o que agradava a Deus, ela ofertava de uma maneira que não agradava. Aí diz, as suas obras não são íntegras na minha presença. Quer dizer o seguinte: nem tudo que você faz é aprovado por mim. Me agrada. Ora você acerta, ora você erra. Sabe? O que você está fazendo, em parte, agrada a Deus. Em parte, não agrada a Deus.
Sardes conseguiu uma atitude que as outras igrejas não conseguiram. Quando Jesus falava, conheço tuas obras, ele elogiava, conheço tuas obras. Parte elas são boas e parte elas são ruins. Não estou agradando, meu Deus. Ele continua falando agora das advertências. E as advertências, queridos, ele fala o seguinte, no versículo 2, a carta de Sardes, ela não segue muito a ordem das outras. No versículo 2 ele fala assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A advertência é o seguinte, olha, Sardes, a sua essência, ou a maioria sua, está morta. Mas tem algumas pessoas que ainda não morreram. Então vai lá e não permita que essas pessoas morram. Anjos da igreja, a sua igreja está morta. Alguns ainda sobreviveram. Vai lá e consolida esses que não morreram. Mas o interessante, queridos, se você olhar aí, no versículo onde a advertência se torna mais forte, diz assim no versículo 3, lembra-te, pois, de como tens recebido, ouvido, guardado, e arrependa-te. A advertência era o seguinte, queridos. Primeira coisa que ele fala, lembra o que você tem recebido. Lembra, puxa pela memória. Traz na sua memória o que você tem recebido, sabe? O que tem sido passado para você. Está lembrando o que foi dado para você? O está lembrando? Agora guarda o que você tem. Guarda. Guardou? Aí fala, agora se arrepende. A ideia aqui é o seguinte, Sardes, não se arrependa baseado meramente em emoção ou sentimento. Se arrependa em cima daquilo que você tem recebido, em cima daquilo que você tem aprendido, em cima daquilo que você tem ouvido, Sardes. Não se arrependa pelo fato de se arrepender. Não, porque você vai olhar, vai lembrar, vai ver o que você guardou e falou, isso e isso eu não estou fazendo. O que Jesus está falando é o seguinte, se arrependa em cima daquilo que eu tenho te dado. Em cima da palavra que eu estou te dando. Se arrependa em cima daqueles dons que você recebeu. O que Jesus estava chamando a atenção passada era isso, sabe? Olha o que você tem recebido. E veja que você não está correspondendo ao que você recebeu. Não se arrependa por aquilo que você não tem praticado. Aí ele continua falando o seguinte. Aí ele vai o seguinte, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. A qualidade de Sardes, querido, por incrível que pareça, era essa. Que ali tinha um grupo que ainda não tinha sido contaminado, não tinha morrido, não tinha encontrado a morte ainda, que toda a igreja tinha sido afetada. Aí ele começa, queridos, a lista de recompensa. A primeira lista de recompensa, versículo 5, diz assim, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Primeira coisa, queridos. Aos que vencerem, estariam recebendo roupas preparadas para participar da festa do Cordeiro. Aleluia. Roupas brancas, roupas limpas, roupas festivas, roupas que seriam como significado e sinônimo de comemoração da festa do Cordeiro. Primeira coisa, vai ter uma roupa impecável. Segunda coisa, Sardes, quem vencer vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E a ideia, queridos, do nome escrito no livro da vida, são poucos os momentos que a gente vê essa expressão na Bíblia. Uma das vezes que nós vimos, está em Êxodo capítulo 32, quando Moisés pede para Deus riscar o nome dele do livro da vida. E Deus fala o seguinte, eu riscarei o nome do livro da vida daquele que pecar. Eu não vou riscar o seu nome, Moisés. Aquele que pecar eu vou riscar. Outra situação que nós vemos sobre o livro da vida, está em Salmo 69, versículo 28, que fala também sobre o livro da vida. E a promessa era essa, olha, quem vencer de Sardes, quem sobreviver, vai estar com o nome no livro da vida. Quer dizer, vai ter vida garantida. Porque a ideia do nome no livro da vida é a garantia de ir morar no céu. A
A outra recompensa, Jesus fala, olha, aquele que vencer em Sardes, eu vou fazer uma declaração diante do meu Pai e diante dos anjos. Aí, igreja, a gente volta àquelas palavras que Jesus falou o seguinte, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A ideia é o seguinte, aqueles que vencessem Sardes, Jesus teria o compromisso de declará-los diante de Deus. Essa era a ideia. A recompensa seria roupas especiais. A recompensa seria livro da vida. Jamais seriam tirados. E estariam declarados diante dos homens e de Deus. Queridos, e qual seria a chave? O segredo para a prosperidade de Sardes. O nosso segredo. Como foi lembrado aqui, primeiro segredo, amor. Segundo segredo, fidelidade. Terceiro segredo, arrependimento. Quarto segredo, evitar as más influências. E o quinto segredo, queridos, não viver de aparência. Jesus se dirige para Sardes e fala, estáis mortas e tem fama que vive. O que Jesus agora chama a atenção de Sardes, e agora ele chama a nossa atenção, é o seguinte, você quer prosperar? Pare de viver de aparência. Pare de passar uma ideia que está bem, estando mal. Pare de passar uma ideia que é adorador, quando você é murmurador. Pare de passar uma ideia que você é um crente fervoroso, sendo um crente frio. Pare de passar a ideia que é um crente que vive, sendo um crente que está morto. Era isso que Deus falava na pessoa de Jesus para Sardes. Sardes, o seu problema, que a sua ilusão estava fazendo você acreditar nela. Já viu aquela historinha do mentiroso? Ele mente tanto que ele começa a acreditar na mentira dele. Era isso que Sardes estava passando. E era isso, querido, que às vezes Jesus está chamando a atenção para isso. Você quer prosperar? Começa a viver e encarar a sua dura realidade. Aleluia. E, queridos, vamos aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Eu estou achando interessante que quando você pega os segredos das igrejas e aplica na vida, você vai perceber que realmente traz prosperidade. Todos nós estamos aí à vontade de Deus, né? Quando Deus mandar, a gente tem. Aí entrou um dinheiro extra para a irmã Virgínia. Ela tem que terminar a casa dela. Não, mas eu vou aparentar que eu estou bem. Igreja, um churrasco lá em casa. Você fala, rapaz, só picanha e Coca-Cola. A irmã Virgínia está bem. Queridos, na vida financeira, se você viver de aparência, a sua vida financeira afunda. O que você tem para comer? Arroz com ovo. O Flávio me ligou, pastor, eu ainda almoçado, um amigo tem arroz com ovo. Eu como. Não, Flávio, vem aí para chum, vamos vender a televisão e comprar carne para ele. Não, nós não podemos viver de aparência. O que você tem é o que você vai viver. Amém, igreja? Amém. Olha a pessoa do seu lado e fala, não viva de aparência. Não viva de aparência. Vamos ver isso no casamento? No casamento. Eu soco a pastora em casa e brigo com as minhas filhas. Chego aqui e falo, bom, estamos aqui louvando a Deus. Sabe quando é que meus filhos vão ficar na igreja? Nunca. Porque eles estão olhando que o pai dele vive de aparência. Não adianta eu chegar aqui ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e lá em casa ser um homem cheio do Espírito Hulk, e soco meu filho, e soco a minha filha. Para! Eu não posso viver de aparência. Mas vamos continuar aplicando no nosso dia a dia, queridos. Vamos aplicar na igreja? Na igreja. Eu não leio a Bíblia em casa. Isso acontece muito em retiro espiritual. Quando você for, você observa. Retiro espiritual, o adolescente, o jovem, em casa, a Bíblia até pega a poeira de alguns. Mas no retiro espiritual, não. Ele está com a Bíblia embaixo do braço. Glória a Deus. Ele fala em mistério. Em casa, o cara é o pior filho que tem em casa. Porque são pessoas que vivem de aparência. Queridos, o que a chave para a gente prosperar é não viver de aparência. O que eu sou, eu sou. Sou ruim, então vou lutar para mudar. Não é que eu vou me conformar, não. Eu vou mudar.
Se eu aparento ser carinhoso com a minha esposa, então em casa eu vou ser carinhoso com a minha esposa. Se eu aparento ser um homem de oração, um homem de fervor, então em casa eu vou ser um homem de oração e vou ser um homem de fervor. Queridos, eu não posso viver de aparência. Eu estou triste, eu vou chorar no pé do Senhor. Eu vou lá no pé do Senhor chorar. Para quando alguém me encontrar, ele vai ver que a minha fisionomia está mudada, porque o meu Deus mudou a minha fisionomia. Queridos, quantas vezes que passamos situações difíceis, porque tentamos aparentar uma coisa que a gente não era. E o que Jesus está falando agora é o seguinte: Sardes, eu tenho o Espírito, e uma das especialidades do Espírito Santo é dar vida. O Espírito Santo dá vida. Então você quer vida, Sardes? Você quer parar de viver de aparência? Caia na realidade, queridos. É isso que nós temos que fazer hoje. O que é que eu estou maquiando na minha vida? O que é que realmente eu não sou, mas estou passando a ideia que sou? O que é que realmente eu não faço, mas passo a ideia que faço? Queridos, quantos filhos, queridos? Quantos filhos passam a ideia, a aparência do pai que é obediente, que é temeroso, que respeita, e quando o pai dá as costas, apronta 1001. Ei, filho, olha para mim aqui, olha para mim. Para de viver de aparência para os seus pais. Para de tentar aparentar para o seu pai que você é alguma coisa que você não tem sido. Filho perto do pai, né? Aquele almero de anjo, né? Quando sai do pai, vira 2 chifrinhos. Tem filho aparentando que é santo para pai. Tem esposa aparentando que ama a esposa. Quando está sozinho, fala, lá vem a Dona Maria. Aí a mulher chega, meu bem, pare de aparentar o que você não sente. Comece a mudar a sua aparência para a realidade. Queridos, quem vive de aparência está tentando maquiar a realidade. Enquanto você não encarar a sua realidade, você vai ter problema sério com isso. Aleluia. Encare sua realidade. Encare e fala, eu estou doente. Eu estou doente, eu tenho que ser curado. E queridos, Sardes estava morta, mas havia algumas pessoas ainda com vida. O que Jesus está falando na nossa vida hoje é isso. Ei, meu querido, há algumas áreas na sua vida que morreu. Salve aquelas que estão vivas ainda. Peça para que eu reavive. A sua fé não era como era antes, a sua fé está morrendo. O seu amor para comigo está morrendo. O seu amor, a sua confiança, queridos, quantos de nós que confiar na pessoa já morreu, não confiamos mais em ninguém. Está na hora de Deus ressuscitar isso de novo. Olhe para o seu casamento, qual a área do seu casamento que está morrendo? Peça a Deus, ressuscita o romantismo, Jesus. Ressuscita o respeito, ressuscite a paixão. Ressuscite aquele desejo meu de marido pela minha esposa. Crianças vão dormir mais cedo, eu vou conversar com sua mãe hoje. Ressuscita isso, Senhor. Senhor, ressuscita a esposa pelo marido. Senhor, ressuscita essa chama pelo meu marido. Senhor, ressuscite a minha autoridade sobre o meu filho. Traga vida ao meu laço familiar. Querido, a palavra hoje é essa. Vamos parar de aparentar que está bem. E vamos cair na realidade e falar, Senhor, algumas coisas morreram na minha vida. Algumas coisas morreram na minha vida em relação ao Senhor. A vontade de jejuar morreu. A vontade de ir no monte morreu. A vontade, ó Pai, de vir na sua casa e vir prazerosamente morreu. Eu não tenho mais aquele amor, está morrendo. Está morrendo por causa das provas, por causa das lutas. Está morrendo por causa de tantos problemas, está morrendo. Senhor, ressuscita. Traga vida na minha vida. Traga vida na minha adoração, Senhor. Eu não te adoro como adorava antes, está morrendo. Senhor, está morrendo, Senhor, o meu amor para com o meu próximo. Eu prefiro me isolar do que me envolver com alguém. Queridos, hoje é dia de Deus trazer vida aonde está morto em você. Aleluia. Ontem, Deus falou isso na hora que eu estava preparando o sermão. Senhor, eu vou fazer isso, Jesus. Eu vou falar isso. Ontem, caiu a máscara de Satanás sobre as más influências. Hoje está no dia de cair as nossas máscaras.
Aleluia, Jesus. Para nós a gente falar, Senhor, eu estou morto nessa área. Senhor, eu não te sirvo como deveria servir. Senhor, eu até passo a ideia que eu tenho e faço, mas o Senhor sabe que eu não tenho e não faço. Senhor, eu estou morto em tantas áreas. Senhor, eu morri para minha esposa nessa área. Senhor, meu marido está morto nessa área. Para mim, o meu marido está como um defunto. Meu marido morreu nessa área. Senhor, eu não tenho aquele carinho pelo meu filho, pela minha filha. Essa área morreu, Senhor. Que está na hora de a gente tirar a máscara e falar, Senhor, ressuscita a minha vida. Aleluia. E Sardes é uma igreja que nos traz esperança, que a palavra Sardes é essa, olha, alguns ainda estão vivos. Fortalece o que está vivo. E isso que Deus está falando hoje para a gente, há alguma coisa em você ainda viva. Aleluia. Aleluia. Ainda coisa boa em você. O meu espírito ainda está em você. Então fortalece isso que está em você vivo, porque as outras coisas serão vivificadas também. Aleluia. Deixa eu colocar vida em você. Deixa eu assoprar aquela brasa para que ela volte para cá fogo e acenda e inflame tudo que está em você. Aí, parafraseando o que o apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito. Dê lugar ao Espírito. Dê lugar à manifestação do Espírito em você. Fala, Senhor, estou aqui como um vale de ossos secos, para dar coisas vivas em você e em mim, Deus. Ainda há coisas vivas. E assim como ele falou para Sardes, ele fala para a gente, fortalece o que está vivo em você. Aleluia. Há coisas vivas. É hora, queridos, de a gente entender a palavra sincera. A ideia era de antigamente, as pessoas usavam uma máscara de cera. E quando queria falar que alguém era sincero, ela falava sincero, quer dizer, sem máscara. Então, na hora de falar, Senhor Jesus, eu estou morto assim, assim, assim e assim. Traz vida para mim. Traz vida para mim. Ressuscita. Ressuscita o que eu matei com minhas mãos, o que as dificuldades mataram, o que a decepção. Queridos, foi uma morte natural de muitas coisas na sua vida. Traição, frustração, decepção. Foram matando algumas coisas na sua vida. Não estou falando que você é culpado, não. Mas hoje está na hora de você pedir, Senhor, ressuscita. Deus me deu uma palavra para eu falar, eu vou falar, queridos. Ai, Jesus. Tem coisas aqui que já estão no estado de putrefação, já estão podres na sua vida. Que isso, pastor? Quer ver uma coisa que já morreu, está fedendo? Muitos sonhos aqui já morreram. Muitos sonhos já morreram, você não tem mais olhando. Estão mortos ali, você não sepultou. Deus está falando nessa noite, eu quero ressuscitar os seus sonhos. Eu quero trazer vida aos seus sonhos. Seus sonhos não precisam acabar, não. O seu sonho pode ser financeiro, pode ser conjugal, pode ser de família. Não tem nada morto que o meu Deus não traga vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. É um vale de ossos secos deu vida. Lázaro 4 dias deu vida. Jesus 3 dias teve vida. Meu querido, hoje não importa há quanto tempo tem algo morto na sua vida. Há quanto tempo foi morto. E não importa quem matou. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de ressurreição. Agora, meu querido, eu quero deixar você aí. O Ministério de Louvor vai louvar a Deus com cântico. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu quero que você seja sincero com Deus. E fale, Senhor, isso morreu. Eu não tenho mais isso. Eu não sinto mais isso. Eu abri mão disso.